Dificilmente você vai chegar e vai ter algo em comum com o americano. Primeiro, seu papo como que eu consigo visto? O americano não tá nem aí, ele nasceu com visto. E você tá lá, qual que é o visto tal? Não, se você falar com o brasileiro tá a mesma dor. Consegui dessa forma, conversei com outro, consegui dessa forma. Você não vai ter nada em comum com esse cara, nem a língua você vai ter em comum. E aí você quer se conectar com esse cara, você não vai ser interessante pra ele. E aí você vai jogar o seu dinheiro fora, você vai ficar frustrado. Então você precisa ter algo em comum. E você consegue esse algo em comum se conectando com brasileiros que estão lá, brasileiros que conquistaram um lugar lá. Só que eu nunca vi uma dessas faculdades fazer programa de brasileiros para brasileiros. Pegar os brasileiros que estão lá e falar, ó, pronto, aqui eu vou pegar brasileiros que são bons, que são referência aqui nos Estados Unidos e eles vão dar aula. Não, eles colocam um teórico americano lá. E aí você acha bonito e tira uma foto lá. Isso impacta em tudo. Impacta no brasileiro não sendo competitivo no exterior e volta para dor aqui no Brasil. Eu lembro que os bancos queriam crescer a área de investimentos, mas não tinham profissionais qualificados. Tinha um monte de CEA que não sabia falar de mercado. E é a mesma coisa agora nos Estados Unidos. Os bancos americanos, os bancos brasileiros que estão lá, eles querem profissionais. Só que quando ele começa a conversar com o mercado, o máximo que o cara tem é o inglês. Ah, estudei o inglês. Fala, mas a gente nem vai usar aqui o inglês praticamente. Por quê? Porque não conhece a realidade, estuda coisas que não faz nenhum sentido. Então a gente quer trazer isso para vocês, algo que nenhuma faculdade no mundo vai entregar. E não que elas são ruins, porque não é o foco, porque infelizmente a gente foi colonizado por portugueses. E se tem um país que é muito acomodado na Europa, é Portugal. Portugal, me fala aí uma empresa top 10, seja top 100 que está em Portugal, que disruptou o mercado. O brasileiro muitas vezes que opta ir para Portugal é para usufruir de aposentadoria. Eu nunca vi alguém falar, não, vou a Portugal porque lá tem um mercado gigante que eu vou explorar, que eu vou crescer. Não. Ah, eu quero sossego, eu quero me aproveitar, eu quero ficar de boa, quero os direitos sociais lá. Ou seja, você acha que os Estados Unidos vai querer fazer programa para português? E aí, o Brasil acaba ficando mal por conta disso. Talvez se o brasileiro falasse francês, teria mais oportunidades. Porque já é um país com PIB mais desenvolvido, que busca mais. Se o Brasil fosse colonizado por britânicos, por exemplo, seria um diferencial competitivo. Tanto é que a gente vê os indianos falando inglês e várias empresas nos Estados Unidos têm um CEO indiano. Mas não cabe a nós lamentar. Não tem como a gente voltar no tempo e falar, português, passa reto aqui e deixa a gente ser colonizado por outro. Não, não tem como voltar. Já que não tem como voltar, a gente tem que pegar o que a gente tem e fazer acontecer. E o que tem na mesa é um diferencial que poucos têm, que é, se pouco americano fala português, eu vou chegar lá e vou arrebentar, porque tem muito brasileiro se desenvolvendo, muitos investidores se desenvolvendo e eles precisam ser atendidos por brasileiros. Porque muitos desses grandes investidores que têm muito dinheiro no Brasil e que mandam para o exterior, eles não falam inglês. Eles não se comunicam muito bem com o americano. E é aí que o brasileiro entra. Então tem muita oportunidade, mas ninguém mostra essa oportunidade para vocês. A gente vai mostrar para vocês em todo esse caminho. E é exatamente por isso que o tema dessa aula é: essas faculdades não vão entregar o que você precisa. As pessoas estão rasgando dinheiro. E o pior, rasgando dinheiro em dólar. Para não aprender nada. Para não fazer um network. Para não conseguir ter relevância. Para voltar aqui no Brasil e não conseguir utilizar no dia a dia. E Renanzão, até conversando com o pessoal lá, qual que é o peso que eles dão pro cara que vai lá ficar uma semana, 2 semanas em Ohio? Qual que é o peso que eles dão pro certificado desse?